Fala galera, bem-vindos ao canal Elquímico. Na aula de hoje nós iremos estudar a tabela periódica e sua relação com a distribuição eletrônica e vamos conhecer a distribuição eletrônica pelo cerne do gás nobre, ok? Bom, nós já conhecemos a distribuição eletrônica através do diagrama de Pauling, né? Que é a forma convencional. Mas agora nós vamos usar a tabela periódica, certo? Então, a tabela periódica é dividida em grandes grupos. Nós temos esse aqui. Esse azul é o S, certo? Já esse bloco em amarelo, nós temos o D. Termina a sua distribuição no subnível D. O azul no S, o amarelo no D. Esse bloco verde aqui, nós temos elementos que essa distribuição finaliza com subnível P, certo? Já este de baixo, esse rosa aqui, nós temos o bloco F, certo, pessoal? Então, nós temos essa grande divisão aqui da tabela. Nós temos o grupo 1 e o 2, ou 1A, 2A, terminado em S. Nós temos do grupo 13 até o 17, ou 3A até 7A, os terminados em P, certo? E esses daqui, do bloco S e do bloco P, são os elementos representativos, que são os principais elementos que vão se combinar e formar compostos químicos, substâncias químicas. Então, esses são os mais importantes. Se você tiver que decorar ou aprender, leve para a sua prova, para o seu Enem, estes dois blocos, certo? O S e o P. Não que você deva desconsiderar os outros, o D também, e o F, certo? Mas esses são os mais importantes, que é o bloco S e o P, certo? Que eles vão formar muitas ligações químicas e muitos compostos, certo? Então, diante disso, nós temos como fazer a distribuição eletrônica através da tabela periódica, através do cerne do gás nobre. O que é isso? Então, vamos voltar aqui na imagem primeiro. Por exemplo, vamos considerar que eu quero saber a distribuição do lítio através do cerne do gás nobre. Então, eu pego ele aqui, está no segundo período, certo? O lítio, e eu vejo o gás nobre anterior a este período. Então, nós vemos aqui que o gás anterior é o que? É o hélio, certo? Então, pela distribuição do gás nobre do primeiro período, eu tenho aqui, ó, que eu pego o gás nobre anterior, que é a quem? Ao elemento lítio, o anterior é o hélio. Então, boto entre colchetes, ele está no segundo período. Então, 2, que é a camada, o período 2. No bloco S, que a gente viu, no primeiro período, 1, certo? Então, esse é a distribuição pelo cerne do gás nobre do lítio. Então, avançando aqui no sódio, essa aqui é do lítio. Então, do sódio, nós temos o gás nobre anterior, que é o neônio. Então, o sódio está aqui. Terceiro período. Então, nós temos 3, S1, porque está nesse primeiro grupo aqui, certo? Descendo agora, nós temos o potássio. Qual a distribuição do cerne do gás nobre? Pegamos o gás nobre anterior, que é o argônio, certo? Aqui é o período, então 4, S com a posição, primeiro grupo, 4S1, certo? Argônio, 4S1 para o potássio. Para o rubídio, então, nós vamos aqui no rubídio, pegamos o gás nobre anterior, que é este aqui, ó, criptônio, Kr, veja que ele está no quinto período, 5 no bloco S, em que grupo? 1. Então, 1 aqui, certo? Aí vamos para o césio. Pegamos o gás nobre anterior ao césio, que é quem? Que é o xenônio. Xenônio, a posição dele aqui, ó, 6. 6, bloco S, grupo 1. Bloco S, grupo 1, certo? E nós temos aqui, por último, o frâncio. Pegamos o gás nobre anterior ao período dele. Quem é quem? O randônio, certo?
Então colocamos aqui entre colchetes randônio 7, que é a posição aqui do período que ele está, 7, bloco S, qual é o grupo? 1, beleza? Então essa é a distribuição pelo cerne do gás nobre. Então a gente vai aqui para o grupo 2, ou 2A, certo? Então qual a distribuição? Para o elemento berílio. Pego o gás nobre anterior. Quem é o gás nobre anterior? É o hélio. Então, hélio. Qual é o período? Segundo. 2S, qual é o grupo? 2. Então, 2S2. Certo? Eu pego aqui o próximo. Vai ser quem? O gás nobre anterior do magnésio. Neônio. Período 3, então, 3, bloco S, grupo 2. Grupo 2, certo? Neônio 3S2. Depois nós temos, para o próximo elemento, cálcio, argônio, certo? Argônio, qual é o período? 4. Ele está na posição do que grupo? 2. 4S2, certo? Para o estrôncio. Para o estrôncio, nós temos o criptônio, Kr, 5, S, grupo 2, certo? Aí nós temos agora o bário. O bário, o gás nobre anterior, xenônio. Então, xenônio. Aqui o período 6, 6, bloco S, segundo grupo, ou 2A, certo? Xenônio 6S2. E por último, o rádio, nós temos que a distribuição dele será o gás nobre anterior, randônio, o período 7, bloco S, 7S e grupo 2, 7S2, certo? Então, pessoal, essa é a distribuição pelo cerne do gás nobre, ok? Então, nós temos que decorar esses blocos aqui. Esse azul que é o S, esse amarelo é o D, o verde aqui está marcado é o P, esse rosa aqui é o F, certo? E para finalizar nossa aula, nós vamos para os exercícios. O primeiro diz assim, que um átomo apresenta 2 elétrons na primeira camada. Na primeira camada tem 2 elétrons. Na segunda camada ele tem 8 elétrons. Na terceira camada ele tem 18 elétrons, certo? E 7 elétrons na quarta camada. Na quarta ele tem 7 elétrons. Então, o átomo apresenta 2 elétrons na primeira camada, 2, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira e 7 na quarta camada. Aí ele pergunta qual a família e o período em que se encontra esse elemento. Nós temos aqui que ele tem 4 camadas. Então, a primeira é o primeiro período, segunda, terceira, quarta. Então, eu sei que é da quarta camada do quarto período. Então, você volta aqui na tabela. Quarto período é aqui que começa com potássio, certo? Ela começa no potássio e termina aqui no criptônio, certo? Então, este é o quarto período, beleza? Ele diz mais o quê? E tem 7 elétrons na última camada. Então, na quarta camada tem 7 elétrons. Então, ele está aqui no quarto. Aqui. Então, seria quarto. Está completo o bloco S. S2. Então, 2 elétrons. Falta quanto? Para 7 elétrons. 5. Então, você vem aqui. P1, P2, P3, P4, P5. Lembra que aqui, ó, esses vai de P1, P2, P3, P4, P5, P6, certo? Só que ele tem S2, você vai contando aqui completo, do quarto período, e tem 7 elétrons, então falta 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós achamos aqui que esse elemento
é o bromo, certo? E pertence ao que? Aos halogênios, certo, pessoal? Então, tem 7 elétrons. 5, já tem 2 completo, que é do S2. 4 S2, certo? Que está no quarto período. 4P5. Então, você somando aqui, ó, 7. 4P5, nós encontramos aqui o bromo, certo? Então, a resposta é bromo. A resposta aqui seria o quê? O bromo, certo? Já o segundo, ele diz assim: um elemento X apresenta propriedades químicas semelhantes. Toda vez que ele disser no exercício isso, propriedades químicas semelhantes, quer dizer o quê? Que é da mesma família, certo? Do mesmo grupo. Aí ele diz que X pode ter configuração eletrônica. Um elemento químico X apresenta propriedade química semelhante, aí ele diz aqui que é igual a quem? O oxigênio. Beleza? Então, se ele diz que é propriedades químicas semelhantes, é da mesma família do oxigênio. E ele pode ter configuração eletrônica aí da letra A até a letra E. Como é que eu vou resolver essa questão? Eu vou lá e procuro o oxigênio, certo? Na tabela. Então, nós temos aqui que esse elemento é da família do oxigênio. Então, ele está aqui, certo? 16. Oxigênio. Se é do oxigênio, você vai descendo aqui. Todo é da família do oxigênio, certo? Então, já encontramos aqui o oxigênio. Então, ele pode ter configuração o quê? Se é do oxigênio, veja que o oxigênio está no bloco, que esse bloco aqui é o bloco quê? Bloco P, certo? Oxigênio é o bloco P, esse verde aqui. Bloco P, P1, P2, P3, P4, certo? Então, nós temos que a resposta aqui será qual? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, certo? Então, a resposta é esta aqui da letra E, certo? E você sabe assim, olhando na tabela, que a distribuição do oxigênio vai ser igual Z igual a 8. Que essa aqui é igual 1S2, 2S2, 2P4, certo? Então, se é da mesma família, ele tem que terminar com a mesma tipo de configuração de distribuição eletrônica do oxigênio. Então, a resposta é esta aqui, ó. 3S2, 3P4, certo? Então a resposta é essa aí. Tem que terminar S2, P4, que é igual do oxigênio. S2, P4. Aqui só mudou o período, certo? Já o terceiro ele diz assim: o elemento de configuração eletrônica. Aí aqui ele dá a distribuição do cerne do gás nobre. Argônio, 4S2, 3D6, é o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre. Qual é esse elemento? Então você vê aqui argônio, você vai na tabela, vê o argônio, que é aqui, ó, argônio, que é o gás nobre anterior, que ele deu lá, argônio, 4S2, 3D6. 4, que é esse período aqui, bloco S todo, 4S2. Aqui nós vamos entrar no bloco D, né? Que é esse daqui, bloco D. Ele diz que é 3D6, 4S2, 3D6. 3D6, certo? Então nós vamos encontrar aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Porque o D vai até quanto? 7, 8, 9, 10. S2, D10, certo? Então, vamos encontrar que esse elemento aqui, ó, 3D6, vai ser o quê? O ferro, certo? Então, o elemento mais abundante
da crosta terrestre, que tem essa distribuição aqui, é o que? É o ferro, certo? Resposta, ferro. Beleza? Então vamos continuando aqui para a quarta questão, que diz assim: um elemento está situado na coluna 2, veja bem, coluna 2 ou 2A, que é a família. E o seu átomo perde 2 elétrons. Temos aqui informação que de íons, né? Perdeu 2 elétrons. Qual da coluna corresponderá à configuração eletrônica deste íon formado? Então, se ele é da família 2 ou 2A, é essa daqui, né? Ele tem 2 elétrons. Se ele perdeu os 2 elétrons, perdendo 2 elétrons do grupo da família 2A, ele vai se tornar um íon semelhante a quem? Você vê, voltando aqui, 2, 1, S1, S2. Perdeu 2 elétrons. Ele vai assumir agora, perdendo esses 2 elétrons, a distribuição eletrônica, o desse íon formado, a do quê? Do gás nobre, certo? Ele perdeu os 2 elétrons do bloco S. Esse bloco S, 2 elétrons. Se perdeu esses 2 elétrons, você vai voltando, vai achar que essa família aqui dos gases nobres, certo? Então a resposta lá vai ser que é do grupo 18 ou 8A, certo? Que é o do gases nobres, certo? Então a resposta aqui, gás nobre. A quinta questão, nós chegamos, ele diz que a configuração eletrônica de valência característica dos elementos 17 ou 7A. Qual a configuração característica dessa família? 17 ou 7A, certo? Então nós temos aqui que a resposta vai ser o quê? Você vai lá na tabela periódica. Vamos lá, voltando. 17 ou 7A, certo? Então o que aqui é o quê? Dos halogênios. Seria NS2, NP 1, 2, 3, 4, 5. Certo? O que varia vai ser o quê? Que vai variar esse N? Esse N é o período, certo? O período que vai variar. E a distribuição dele é de valência NS2, NP5, certo? Prosseguindo aqui, nós chegamos à sexta questão, que ele pergunta: qual a configuração condensada do elemento selênio, número atômico 34, certo? Então vamos aqui para o selênio. O selênio, vamos identificar ele na tabela periódica. Nós temos aqui, no bloco P, o selênio, número atômico 34. Qual a distribuição dele? Você pega o gás nobre anterior, que é argônio, certo? Ele está em que período? O quarto. 4S2. 4S2. Ele passa por todo o bloco D. 3D10. Aí nós temos 4P5, certo? Quatro P4, na verdade. P1, P2, P3, P4, selênio, certo? Então nós temos essa distribuição. No sétimo, pessoal, ele diz assim: qual a configuração condensada do elemento manganês, número atômico 25, certo? Manganês, número atômico 25. Vamos lá para o manganês. Você vem aqui, procura pelo manganês, certo? Manganês 25, aqui no bloco D. Ó. Qual a distribuição? Gás nobre anterior, argônio.
Ele está no quarto período. 4S2, 3D5, certo? Essa é a posição dele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 no bloco D. 4S2, 3D5, beleza? E por último, na oitava questão, pergunta qual a configuração condensada do elemento zinco, número atômico 30. Então, de novo, você vem, procura o zinco aqui, ó. É o último aqui do bloco D, antes do P aqui. Gás nobre anterior, novamente, para o zinco. Gás nobre anterior, argônio. 4S2. 3D10, certo? Bom, pessoal, essa foi nossa aula hoje sobre a distribuição do cerne do gás nobre. Até uma próxima aula. Não deixe de curtir. Até a próxima. Valeu!